Salve pessoal, como é que vocês estão? Rick Bytes mais uma vez aqui e dessa vez com uma proposta um pouco diferente. Se você me conhece, você deve me conhecer pela gameplay de Dark and Darker, de LoL e diversos outros estilos de jogos, mas dessa vez a gente tá aqui para trazer um assunto um pouco diferente. Pra quem não sabe, né, algumas pessoas aí conhecem, mas pra quem não sabe, eu sou apaixonado também em TCG. Eu jogo Magic desde os meus 9 anos de idade, por aí. Jogo há muitos anos mesmo. E o Magic sempre fez parte da minha vida e acabou que a gente decidiu estender os canais do Rick Bytes. E esse canal vai ser especificamente para falar sobre TCGs. E nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre pré-releases de Magic. Como eu já falei, eu jogo Magic há muitos anos, eu já participei de incontáveis pré-releases. E eu acho que eu tenho uma certa prioridade para trazer aqui para vocês algumas dicas que talvez você não saiba, talvez algumas coisas possam parecer bem óbvias, mas às vezes para uma pessoa que vai jogar o pré-release a primeira vez não é tão óbvio assim. Então eu vou deixar aqui algumas dicas, algumas coisas que eu acho importantíssimo de falar para quem vai jogar o pré-release pela primeira vez, ou se você já jogou algum pré-release antes, mas quer uma luz um pouco maior sobre esse pré-release que nós vamos ter nessa semana de Tarkir Dragonstorm. O pré-release, ele é um formato de jogo onde cada jogador vai receber um pacote de uma caixinha que contém dentro dela um dado, um D20, 5 busters e um buster de um clã escolhido. Pera aí que eu já vou explicar isso melhor. Os 5 busters que vão vir dentro dessa caixa, eles são busters completamente aleatórios. São os busters comuns que a gente compra em box, né? Que a gente compra em loja, que vem em caixas de booster draft e etc. Esse sexto buster, né? É um buster que ele é de uma mecânica específica dessa coleção, que já ocorreu também em outras coleções, que é o quê? É um pacotinho que vai vir cartas de um clã escolhido. Então, por exemplo, se você escolher o Mardu, o clã as cartas que vão vir dentro desse pacotinho são do clã Mardu, né? Que é preto, branco e vermelho. Se você escolher, por exemplo, Jeskai, vai vir vermelho, azul e branco. Mas é muito importante ressaltar que tem cartas que elas não possuem clãs, né? Nem toda carta azul é do clã Jeskai, entendeu? Nem toda carta preta é do clã Mardu. Algumas cartas, elas podem... alguns clãs diferentes compartilham a mesma cor, né? Nós vamos ter um review de cartas que vão sair do canal, provavelmente junto com esse vídeo, sobre o review de cada uma das cartas, cada uma das cores. E lá eu vou explicar melhor como funciona essa questão dos clãs, beleza? Dito isso, você já recebeu o seu pacotinho, já recebeu o seu pack, você tá pronto para jogar o seu pré-release. Como ter certeza que você levou tudo que você precisa para poder jogar? Que são o quê? Primeira coisa, terrenos básicos. A maioria das lojas de Magic, eles fornecem os terrenos básicos para os jogadores, tá? Eles fornecem. Então, digamos que você montou um deck ali, Boros, né? Um deck vermelho e branco. E você precisa de terrenos básicos vermelho e branco, a loja geralmente fornece. Porém, existe muito a questão de que, às vezes você tá jogando numa loja que tem muito jogador. Nunca me aconteceu, mas vai que acaba ficando sem terrenos básicos, né? Comigo nunca rolou, mas eu gosto de me prevenir, então por causa disso eu levo sempre 20 terrenos de cada cor. Sempre que eu vou para um pré-release eu levo 20 terrenos de cada cor da minha casa. Então, bom, se você tiver os terrenos leve, caso você não tiver, aí pega na loja mesmo. Segunda coisa, caderno e caneta. É muito importante essa questão do caderno e caneta, porque algumas pessoas gostam muito de marcar a vida em dado, em D20. Ou com o celular, né? A gente tem hoje muito aplicativozinho que marca a vida. Por que eu não gosto desses aplicativos? Eu já experienciei, não comigo, mas em campeonatos que eu participei, de jogadores que estavam jogando com um contador de vida digital, né? No celular ali. Bateu em um jogador, aí o jogador tirou a vida ali, e aí depois de umas 2 rodadas, ele chegou e falou assim: pô, mas por que eu tô com 1 de vida a menos? Por que eu tô com 2 de vida a menos? Ah, não, é porque eu te bati tal hora. E assim, vira todo um transtorno pra tentar explicar o porquê que aquele cara perdeu aquela vida, entendeu? E isso às vezes pode até resultar numa situação desconfortável e etc. Então o que eu gosto bastante é de levar o caderninho, eu marco a vida de cada jogador, e toda vez que algum jogador perde vida, eu risco e eu marco a vida que desceu. Entendeu? Então, por exemplo, ele tem 20 de vida, eu dei 2 de dano, eu vou lá, risco e marco 18. Porque dessa forma não vai prevenir completamente situações como essa, mas pelo menos fica mais fácil de você se recordar ali de cada coisa que aconteceu em cada uma das jogadas, tá? Então, tudo bem se você preferir o digital, o meu gosto é sempre levar caderno e caneta, beleza? Bom, a terceira coisa é dados.
Essa coleção de Tarkir Dragonstorm especificamente é uma coleção que ela tem muita interação com marcadores, né? Então, às vezes você vai fazer marcadores, você vai fazer fichas, e isso pode acabar resultando em você ter que colocar muitas marcações, certo? O fato de você ter que colocar tantas marcações, por exemplo, você tem uma criatura que ganhou o marcador +2/+2, a outra ganhou o marcador +1/1, a outra ganhou o marcador +3/3. 3 marcadores +1/1, aí você tem que marcar lá, entendeu? Isso é muito importante pra você marcar e não depender do eu lembro. Geralmente tem jogadores pra te emprestar dados, mas se você tiver em casa, é sempre bom levar, beleza? Uma outra dica dessa vez é uma dica um pouco mais pessoal. Eu sempre levo shields, né? Os shields, eu sempre levo eles porque eles são basicamente a minha forma de garantir que caso eu tire alguma carta muito cara, eu vou ter proteção pra ela, né? No pré-release você joga com diversas pessoas diferentes. As pessoas não conhecem as cartas de cor. Então se você faz uma carta, muitas vezes o jogador vai pegar a sua carta pra ler. Ele vai pegar a sua carta com a mão, ele vai ler, ele vai colocar de volta. Durante todo o campeonato, isso pode se repetir trocentas vezes. Então isso pode acabar danificando a carta, pode acabar amassando. Realmente, se você tem um shield ali, já é uma proteção maior, possibilita que você proteja a carta, use-a no campeonato e caso você queira vendê-la depois, consegue vender sem a carta estar danificada, beleza? Bom, agora que a gente já falou desse kitzinho básico, tem uma última coisa que é muito importante de você levar, que é já instalado no seu celular, é o Companion. O Companion, Magic Companion, o nome é o aplicativo da Play Store, do iPhone também, né? Que é um aplicativozinho que permite que você escaneie o código do torneio, né? Caso você... Imaginando que você está jogando em uma loja que ela tem o registro da Wizards, ela vai emitir o campeonato por esse QR Code. Você escaneia e no seu celular vai informar a sua mesa, vai informar a rodada, qual que é a rodada. E o próprio aplicativo, para quem usa o marcador digital, também possui. Então é muito bom você levar isso, porque às vezes pode acontecer de na hora você ficar ali procurando a sua mesa, não achar. Então já leva o aplicativo instalado de casa, beleza? Agora, dito isso tudo, vamos falar sobre o pré-release em si. Dessa vez falando sobre o jogo, né? Sobre o Magic. Barulho de uma moto passando no fundo, beleza. Primeira coisa, pessoal, abertura dos pacotes, né? Abertura das caixas dos kits de pré-release. Abriu as caixas, os jogadores geralmente têm 50 minutos para montar os decks. O que isso quer dizer? É 50 minutos para você abrir a sua caixa, separar as suas cartas, montar o seu deck, colocar ele no shield. Porque depois dos 50 minutos, as rodadas saem. Pense que você tem tempo, você não pode ficar lá à vontade montando o deck no seu tempo, porque senão você pode acabar fazendo tudo meia boca, né? Meio por cima. Uma dica que eu gosto muito de fazer, tá? É realmente algo que me ajuda muito eu comecei o pré-release, eu abri o pacotinho, eu já vou separando as cartas por cor. Isso facilita na hora de você identificar as cartas que você tirou, na hora de você escolher as cores que você vai usar no pré-release, beleza? Então tá aí uma dicasinha adicional, separe por cor. Agora, sobre a montagem do deck em si. É muito difícil falar pra você, faça isso, isso e isso, tenha tantas criaturas, tantas mágicas, tantos terrenos no seu deck, porque o pré-release, ele se baseia muito na sorte que você tem no dia. Então pode ser que no dia você esteja um cara absolutamente sortudo, você vai abrir as melhores cartas, com as melhores combinações de cores, você vai abrir uma quantidade boa de criaturas, uma quantidade boa de remoção. Pode acontecer? Pode, mas a gente não conta com isso, né? A gente não conta com isso. Então, pensando nesse aspecto, cuidado com decks multicoloridos, tá? Você ter o deck de uma cor é um sonho. Você ter deck de 2 cores é bom, na maioria das vezes funciona super bem. Você ter um deck de 3 cores já começa a ficar mais arriscado. Nessa coleção especificamente, nós temos muitas cartas multicoloridas, que são cartas muito fortes. E isso pode te dar a falsa sensação de que caso você tire alguma coisa muito forte, você precisa jogar com aquelas cores, né, com as 3 cores. Só que não. No Magic tem uma coisa que a gente conhece muito bem, a gente usa muito em algumas das situações, principalmente pré-release, que é o famoso Splash. Digamos que você tirou ali um deck muito bom ali, cartas muito boas para montar um Boros, né, um vermelho e branco. Só que você tirou uma carta específica ali, preta, que ela ganha jogo, né, ela é um finisher, ela garante a vitória. O que você vai fazer? Você coloca uma mana, se você tem fonte de mana, fonte de buscar mana ali, fonte de ramp, bota uma maninha preta, entendeu? Coloca ali, se você tem uma criatura que gera mana de qualquer cor, coloca no deck junto com essa mana preta, para você colocar essa criatura preta específica, né? Mas não exagere em decks multicoloridos. Não
tente. Cara, é difícil falar não tente, porque cada um faz o que quer, né? Mas é muito perigoso tu tentar montar um 4 cores, 5 cores. A chance de dar certo é muito baixa. É muito baixa. Monta ali o seu deck de 2 cores. Se a pool vier muito boa, um de 3 cores, mas tenta não passar disso. Se você é um jogador experiente, pô, Rick, mas eu me garanto com um deck de 3 cores. Pô, beleza, então você já sabe como que funciona um deck 3 cores. Você já sabe que a curva de mana, você colocar todas as cartas certinhas, não é fácil de montar um deck 3 cores que funcione todas as rodadas de um pré-release, né? Sem estar zicando ali direto. Se você decidir se arriscar, te desejo toda a sorte. Agora sobre dos tipos de cartas que vai no deck, né? É muito importante que tem 2 coisas que eu acho que assim são essenciais em pré-release. A primeira delas é evasão. Cartas com voar, criaturas com voar. Criaturas com ameaçar. Criaturas que não podem ser bloqueadas. Essas criaturas que tem essas habilidades que permitem que você dê dano direto no jogador e ele não consiga bloquear, são cartas que geralmente te dão uma vantagem muito grande no pré-release. Já joguei diversos pré-releases, onde eu coloquei diversas criaturas com voar em campo 1/1. Aí o cara tinha aquele bicho 7/7 no campo, e aí os meus passarinhos lá passavam e atingiam ele de 1 em 1, e ele não tinha o que fazer, tá? Até que ele comprasse uma remoção. Então, cara, remoções, evasões são muito boas em pré-release, então priorize cartas com evasão, ok? Dito isso, acabei dando um spoiler também, remoções, né? Remoções, elas são a garantia de que caso entre alguma coisa absurdamente forte no campo do seu adversário, você vai conseguir conter. Então assim, você tá jogando a sua partidinha, chegou ali por volta do turno 8, que no pré-release não é difícil. Chegou ali por volta do turno, voltou a 8ª vez ali, 8ª mana, vocês estão, né? E aí o seu oponente vai e faz uma criatura gigantesca que você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso agora? Você tendo uma remoção, exilia a criatura alvo, destrua a criatura alvo. Você garante que você consegue tirar um recurso que o seu oponente gastou muitas manas pra fazer, entendeu? Porque muitas vezes você não vai ter um bicho tão grande quanto o dele pra bater de frente. Então você precisa ter remoções. E cara, quantas vezes já não aconteceu de eu abrir minha mão no pré-release, aí eu tô lá com 2 criaturas, 3 mágicas e 2 terrenos. Aí eu vou, né? Aí eu faço mana, criatura. Aí o cara passa a vez, faz mana e passa a vez. Eu faço outra mana, outra criatura. Aí o cara mata um dos meus bichos com uma remoção no turno dele. Aí volta pra mim, eu não tenho bicho, só aquele da mesa. Eu bato 1 lá, bato 2. Aí eu faço minha mana, faço uma mágica, vai pro cara e o cara remove meu outro bicho também. Coloca outra remoção e remove meu outro bicho. Cara, eu não tenho mais o que fazer. Essas motos estão me tirando do sério. Eu não tenho mais o que fazer. Infelizmente, a partir do momento que o cara tem uma quantidade de remoções boas no deck, se você compra poucas criaturas ali por uma infelicidade, o cara garante que ele vai chegar no late game mesmo que ele veio sem criaturas, porque ele veio com muitas remoções. Remoções no Magic são muito boas, tá? Porém, priorize as remoções que não são muito pesadas. Às vezes você vem aí com uma remoção de, sei lá, 6 manas, que é a remoção mais um efeito. Analise o seu deck pra ver se vale a pena ou não, tá? Mas remoções são muito fortes. Bom, então falamos sobre as remoções, falamos também sobre as evasões. Agora, uma outra coisa muito importante é falar sobre a questão da curva de mana. Esse vídeo eu não vou me aprofundar na curva de mana, porque a curva de mana é um assunto detalhado, tá? É um assunto difícil de falar. Porém, quando você for montar a sua curva de mana, procure sempre deixar uma quantidade parecida de manas ali, baseado no custo de mana convertido das suas cartas. O que eu quero dizer? Muita gente fala assim, eu tenho 5 cartas brancas, eu tenho 5 cartas verdes, ou sei lá, eu tenho 5 cartas azuis e 5 cartas vermelhas, então eu vou colocar 5 terrenos de uma cor e 5 de outra. Não necessariamente. Tenha certeza de que quando você for montar a curva de mana, você não só conte a quantidade de cartas que você tem daquela cor, mas também os símbolozinhos. Porque uma carta que custa 1 incolor e 1 mana branca não é igual a uma carta que custa 1 incolor e 2 manas brancas. 1 incolor e 3 manas brancas. Porque isso infelizmente, necessita de que você vá ter manas específicas para castar aquela mágica. Ou seja, ao invés de você contar só a quantidade de cartas, conta aqueles símbolozinhos que tem em cima de cada carta. Para quem quiser ver exemplos mais detalhados, o canal do Diário Planinauta, ele tem um vídeo muito bom sobre curva de mana. É um vídeo que pra quem tá começando assim, realmente vai ajudar demais, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários o vídeo dele. Eu acho que não tem problema, né? Eu vou deixar nos comentários o vídeo dele, e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês com esse assunto de curva de mana, tá bom?
como montar curva de mana no seu deck. Geralmente eu uso 17 terrenos, tá? É a base que eu me guio. E essa base geralmente você pode usar também, mas cada caso é um caso, né? Eu sempre falo isso. Questão agora sobre quantidade de cartas no deck. O mínimo de cartas que você pode ter no pré-release são 40 no deck. 40 cartas. Se você tiver menos que 40, não pode. Mais que 40, à vontade. Você abriu suas cartas lá, você quer montar um deck de 60 cores? Não é recomendado. Mas, cara, você é livre pra fazer o que você quiser. Lembrando que aquela regra do Magic de que deck pode ter no máximo 4 cópias de uma carta não se aplica no pré-release. No pré-release você pode usar tudo que você tirou. Então se você tirou 5 de uma mesma criatura, o que é difícil, mas pode rolar, pode usar 5, tá? Não tem problema. Não tem problema, perfeito? Outra dica que eu tenho pra vocês é a questão de ler muito bem as cartas. Essa coleção específica é uma coleção que ela tem muitas cartas que têm efeitos do cemitério. Elas ativam efeitos do cemitério, elas têm efeitos quando elas entram, efeitos quando elas atacam. Então, assim, você matou um bicho do cara, tem em mente que aquela criatura no cemitério às vezes tem um efeito ali de harmonizar. O cara pode fazer ali no turno ali, ele pode trazer de volta uma outra criatura, colocar marcador, ganhar vida. Então lembre-se do efeito de harmonizar, beleza? Então, lê muito bem as cartas, ignorar a quantidade máxima de cartas já falamos. Mínimo de cartas já falamos, vantagem do deck. Bom, a minha última dica é: tem alguma dúvida? Surgiu qualquer dúvida durante o seu percurso, você tá jogando a partida, você tá ali no impasse com o seu oponente, cara, para a partida. Se você tá com uma dúvida, chama o juiz, levanta a mão e chama o juiz. Juiz, tenho dúvida disso, isso aqui pode ser feito antes de fazer a jogada, tá? Não faz a jogada e depois pergunta, porque isso vai ocasionar que você não vai poder voltar a jogada, e muitas vezes isso pode custar o seu jogo. Então não cometa esse erro, beleza? Não cometa esse erro. Quando você chamar o juiz vai até a sua mesa, explica direitinho a dúvida que você tem, ele vai te ajudar, e isso vai dar uma facilitada muito boa para qualquer problema que você possa vir a ter. Bom, pessoal, e a última dica que eu tenho, né, a última consideração que eu tenho a falar pra vocês é: divirtam-se. O pré-release pra mim é um dos formatos mais divertidos do Magic, é o momento mais honesto do Magic, porque todo mundo tem as mesmas chances de ganhar, então não tem aquele seu amiguinho com deck de 7 mil reais, 8 mil reais, você com deck de 400 reais. Eu acho que é o momento mais honesto do Magic, é divertido você passar o dia ali com vários jogadores, a emoção de abrir uma coisa boa ali, a loja inteira comemorar que alguém tirou uma carta muito boa. Então eu te desejo toda a sorte, que você tenha um pré-release absurdo, que você se saia muito bem, e deixa aí nos comentários quanto que vocês pontuaram, deixa aí nos comentários os decks que vocês escolheram para o pré-release, todos os clãs que vocês escolheram, quais dias vocês vão jogar, onde vocês vão jogar. Eu vou ler todos os comentários, vai ser um prazer responder cada um de vocês. É nóis, tenham todos uma boa noite, um abraço, falou!